Olá pessoal, tudo bem? O vídeo de hoje é sobre religião. Eu acredito que a maioria de vocês saibam que eu sou evangélico. Eu falo isso recorrentemente, às vezes nas lives que a gente faz, nas minhas redes, alguma coisa. Eu acredito que a maioria de vocês saibam disso. E cada vez mais os evangélicos eles têm despertado muito interesse na política, pelos atores políticos, porque cada vez mais a população brasileira se converte à religião evangélica e tem se tornado um player importante em cada eleição. Agora, na última eleição do Bolsonaro contra o Lula, a gente viu que grande parte das pessoas evangélicas elas se aliaram ao Bolsonaro e o Lula e a esquerda, de maneira geral, estavam desesperados tentando fazer com que mais evangélicos votassem nas candidaturas deles. Porque se nenhum evangélico votasse no Lula, no PT, na esquerda, com certeza eles não ganhariam. E aqui no meu canal, eu pretendo falar um pouco tanto sobre os evangélicos, a minha religião especificamente, como sobre outras religiões e outras culturas, como a religião impacta na vida das pessoas e também na política. Então, nada mais justo de eu começar falando da minha religião propriamente. E existem várias curiosidades, é uma coisa que eu não vou falar sobre tudo, não vou fazer uma aula sobre a minha religião, sobre ser evangélico, sobre o cristianismo protestante, mas eu vou, ao longo de cada vídeo, eu vou falando alguma coisa específica sobre esse universo, para, digamos assim, aos poucos, quem quiser, quem achar legal, ir tomando conhecimento sobre essas pautas, sobre este assunto. Antes de começar, eu gostaria de falar que eu acho que é muito interessante, mesmo que você não é dessa religião ou que você não tem interesse de conhecê-la do ponto de vista de uma religião propriamente, do ponto de vista espiritual, você ter esse conhecimento de um ponto de vista social e cultural. Porque, como eu falei no início, cada vez mais as pessoas estão se tornando protestantes no Brasil e isso tem gerado um impacto social e cultural em coisas que, em N situações do dia a dia, que a gente se depara cada vez mais com aspectos culturais protestantes do que católicos ou laicos, né? A gente vê de um Brasil que ele é marcadamente a construção dele católica, então existem muitos feriados, por exemplo, que eles são católicos no calendário, como o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é uma coisa que não tem nada a ver com o cristianismo evangélico, como, por exemplo, o Natal e a Páscoa. Muitos nomes de lugares eles fazem referência a santos e a questões ligadas à Igreja Católica. E como a gente é acostumado desde pequeno com isso, a gente não nota. Então, pra gente, o senso comum brasileiro, ele é catolicizado, né? Ele tem uma influência da Igreja Católica. Enquanto que a mudança para um cristianismo evangélico, ele causa, digamos assim, o estranhamento na população. Então, para se manter bem informado, é importante que você conheça esse segmento da sociedade. E aqui, hoje, neste vídeo, eu preparei uma coisa simples, até, de se falar, para quem quiser começar a conhecer, não é uma coisa muito complexa, mas eu acho que é fundamental tu começar a entender os evangélicos por isso. É uma coisa muito interessante, que é para falar sobre a Bíblia. Em grande medida, o protestantismo ele surgiu a partir de quando Martinho Lutero ele ganhou uma Bíblia só para ele e ele conseguiu ler essa Bíblia com todo o tempo disponível que ele tinha. Porque antes as pessoas não tinham acesso à Bíblia, era muito difícil. E para uma pessoa ter acesso à Bíblia só para ela tinha que crescer muito na hierarquia eclesiástica para ter esse acesso. E o Martinho Lutero ele conseguiu. Então, existiu uma série de dogmas na religião evangélica que fala, né, da importância da Bíblia, de como é importante a gente conhecer a Bíblia e ler a Bíblia. Então, assim, para te começar um pouquinho, assim, digamos assim, o início de tu conhecer todo o universo evangélico, eu gostaria de falar um pouco sobre a estrutura da Bíblia, de como ela se organiza. A Bíblia, ela foi escrita por volta de 1500 anos, desde o primeiro livro até o último, demorou em torno de 1500 anos isso. E ela foi escrita em 13 idiomas diferentes. Os originais da Bíblia foram escritos em hebraico, em aramaico e em grego. O Novo Testamento ele foi escrito em grego. Então, ele não foi escrito em latim, né? Ele foi escrito e depois ele começou a ser traduzido para outros idiomas, né? Ali, quando surgiu o cristianismo em si,
onde hoje é Israel, né, na terra de Canaã, que na época era a província da Palestina do Império Romano, eles, por ter influência muito da Grécia, eles falavam grego. Então, o Novo Testamento ele foi escrito em grego, e depois de um tempo veio a primeira versão em latim. E depois também em copta, em outras línguas que se falava naquela época. A Bíblia, de maneira geral, ela é dividida em duas grandes partes, que é o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo, ele fala da história dos judeus, né, dos hebreus, de uma maneira geral, de profecias, tem várias coisas lá. E o Novo Testamento fala de Jesus Cristo, desde o nascimento até a morte, e depois da vida dos apóstolos. Então essa é a primeira grande divisão que a Bíblia tem entre uma coisa e outra. Depois, a Bíblia é dividida em 66 livros, sendo que 39 desses livros eles estão no Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. E aqui eu trouxe duas Bíblias que eu tenho em casa para mostrar para vocês rapidinho, né? Não são nada de muito glamourosa. Essa Bíblia aqui é a Bíblia que atualmente eu levo na igreja, então por isso que eu trouxe ela, é a Bíblia que eu vou toda semana na igreja. E essa daqui é uma Bíblia antiga, que ela era da minha mãe, e eu tenho muito carinho por essa Bíblia, porque ela já é velha, ela tem as folhas amareladas. Ela é de 89, e eu falo que ela é a minha Vulgata Latina, porque ela não é tão velha, tipo assim, ela é do ano de 89, então ela tem 30 e alguns anos. Só que, claro, a minha mãe levava ela na igreja, então manuseava ela demais. Ela ficou, parece que, mais velha do que realmente ela é. Parece que se tu olha, assim, parece que tem 100 anos. Mas eu gosto muito porque ela é... Enfim, porque ela tem esse ar de ser velha, assim. Mas como eu tava falando, essa divisão de livros, né? Então, assim, os livros da Bíblia, eles são a principal divisão, a subdivisão que a Bíblia tem, né? 39 livros no Velho Testamento e 27 no Novo. Só que existe uma subdivisão dentro desses livros. Por quê? Porque nem todos eles falam das mesmas coisas ou dos mesmos assuntos. Então, quando tu vai estudar a Bíblia, tu pega subdivisões deles e para conseguir juntar um grupo de livros que falam sobre um determinado assunto, outro grupo que fala sobre outra coisa e o outro grupo que fala sobre outra coisa. O Antigo Testamento, ele é dividido em 4 grupos principais. E esses são a base da Bíblia Hebraica. A Bíblia Hebraica, ela tem todos os livros do Antigo Testamento. Claro que eles dividem de uma maneira diferente, né? Mas aqui, para nós, enquanto protestantes, nós fizemos a distinção, né, de 39 livros e subdividimos em 4 grupos. Que são quais? Os livros que a gente chama de Pentateuco, que são os 5 primeiros, que seria a lei, os livros da lei, que os judeus têm como a lei. E acredita que esses 5 livros foram escritos por Moisés, pelo menos a grande maioria deles, e só o último, o fim lá do livro de Deuteronômio, que narra a morte de Moisés, que teria sido escrito por outra pessoa, obviamente. Eu vou falando o tipo de grupo, e daí já falo os livros que fazem parte dele e explico o que é cada grupo. O Pentateuco, ele tem os 5 primeiros livros da Bíblia, que são Gênesis, Êxodo, Levíticos, Número e Deuteronômio. Aqui, o livro de Gênesis, ele é o primeiro, e ele é bem diferentão, porque ele conta a história da criação do mundo e dos patriarcas, de Noé, de Abraão, de Isaac, de Jacó e de José. Então, o livro de Gênesis, ele conta muitas das histórias que a gente conhece da Bíblia, num livro só, ele é razoavelmente grande, ele é um livro que tem 50 capítulos, e ele passa, digamos assim, todas essas histórias até José, até o povo descendente de Abraão ir morar no Egito no tempo de José. Provavelmente vocês conhecem a história de José, porque tem vários filmes que falam sobre isso. Inclusive tem um filme da DreamWorks, um desenho muito bonito. O segundo livro é o livro de Êxodo, que ele fala sobre o nascimento de Moisés, como ele viveu lá no Egito e depois como ele fez o povo que era descendente de Abraão sair do Egito e morar no deserto. E os outros 3 livros, o Levítico, o Deuteronômio e o Números, ele fala sobre como foi a peregrinação do povo no deserto e sobre como Deus deu a lei para eles e como eram cada lei e como eles deveriam seguir. O segundo grupo de livros são os livros históricos, que são 12 livros históricos, que vai desde o livro de Josué até o livro de Esther. Nesses livros, basicamente, é um relato histórico mesmo do povo hebreu. Desde quando eles chegaram
saíram do deserto e chegaram na Terra Prometida, em Canaã, como eles viveram lá nos períodos dos juízes, dos reis, tanto do tempo que o rei era unido, o reino era unido, quanto depois que o reino foi dividido em dois, na parte norte, que era o reino de Israel, e na parte sul, que era o reino de Judá. Também fala sobre a conquista, como os reinos eles foram destruídos, o do norte pelo Império Assírio, em 712 a.C., e o reino do sul por Nabucodonosor, rei da Babilônia, em cerca de 580 a.C., quando Jerusalém, a cidade, sofreu 3 invasões por parte dos babilônicos, e a última ela foi completamente destruída. E também o livro narra alguns acontecimentos, os livros históricos, né, no exílio, como, por exemplo, da Rainha Esther, que é o último livro, quando eles já eram exilados lá na Pérsia, depois que o Império Babilônico tinha sido dominado pelos persas, e tinha judeus que foram morar na Pérsia. Depois dos livros históricos, tem o terceiro grupo, que são os livros poéticos. E por que eles são tidos como poesias? Eles são livros que eles narram... primeiro, tem uns que são cânticos, são músicas de louvor a Deus, antigamente, os salmos. E também existe os livros que eles são como se fosse, entre muitas aspas, uma autoajuda para aquela época, né? São os livros de Provérbios e Eclesiastes, que eles contam histórias digamos assim, ensinamentos naqueles livros. Tem o livro de Jó, que conta a história de Jó, e como ele é um livro grande, em grande medida tem diálogos, como se fosse um diálogo entre duas pessoas, e não entre duas pessoas, entre mais pessoas que estão ali, mas eles vão discutindo de um formato como se aproximando do que a gente entende como prosa poética, né, o livro de Jó. Então ele é tido como uma poesia também, e ele é um livro, como ele é atemporal, ele não se encaixa na narrativa dos outros livros, ele é um livro que ele é solto, de certa forma, e ele faz parte desses livros historicamente solto, né? Não é que ele tá ali vagando sem ter nexo com as outras coisas. Mas ele é tido como uma poesia porque ele tem essa narração poética ao longo dele. E também tem o livro de Cantares, que é um livro romântico que foi escrito, acredita-se que por Salomão, porque fala que foi o rei de Jerusalém que escreveu, para uma de suas esposas. Então os livros poéticos eles são 5, que vai desde o livro de Jó até o livro de Cantares. Tem Salmos, Provérbios e Eclesiastes no meio. Depois, por fim, no Antigo Testamento, tem os livros proféticos, que são as profecias. E esse grupo, ele tem 17 livros, que vai desde Isaías até Malaquias. Só que esse grupo de livros das profecias, normalmente elas são divididas em duas, que são os livros dos profetas maiores e dos livros dos profetas menores. Esdras, qual é a diferença de um livro para os outros? Bom, existem alguns critérios, isso é completamente arbitrário, é sempre a título de estudo, não é que está ali na Bíblia escrito que esse profeta é maior que o outro. Mas eles foram, para a gente entender dessa maneira, para ser mais compreensível didaticamente, os livros que eles representam profecias, que elas são mais extensas do ponto de vista propriamente da extensão da profecia, são vários capítulos, ou o profeta ele profetizou por vários tempos, por um período grande de tempo, ele ficou profetizando, e também pelo impacto que a profecia tem, a importância dela, então caracteriza os profetas maiores. E são 5 livros de profetas maiores, que vai de Isaías até Daniel. E depois tem os profetas menores, que são 12 livros de profetas menores, que vai de Oséias até Malaquias. Os profetas menores, eles profetizam profecias mais pontuais, alguns sobre a vinda do Messias, outros profetizam sobre o povo de Israel ou sobre até os povos que estavam exilados, quer dizer, que eles tinham contato quando eles estavam exilados. Então, profetizam coisas sobre a Babilônia, sobre o reino de Israel, sobre o reino de Judá, sobre outros povos, como os assírios, os sírios, enfim, cada profecia ela diz alguma coisa. E os profetas eles são distribuídos desde lá do tempo que eles tinham os 2 reinos do norte e do sul. Alguns profetas eles profetizavam nessa época. Depois teve os profetas que profetizaram quando o reino do norte já tinha caído e o do sul tinha ficado. E depois alguns profetizavam quando os 2 tinham caído, né? E eles estavam indo para o exílio.
E lá no exílio, por exemplo, o profeta Ezequiel, ele morava lá na Babilônia, ele profetizou lá na Babilônia, e, e também alguns profetizavam quando eles já tinham voltado, né? Que, por exemplo, o profeta Ageu, ele estava profetizando, a profecia dele se referia à reconstrução do templo de Jerusalém. E de todos esses livros que eu falei aí, esses 39 livros do Antigo Testamento, eles possuem um total de 929 capítulos. Todos os livros do Antigo Testamento, o maior de todos é Salmos, que tem 150. Na verdade, não são capítulos, porque é como se fosse cada poesia separada, a gente chama de capítulo, mas os salmos são salmos diferentes, não é um capítulo do mesmo livro. São 150. E ele é o maior de todos do Velho Testamento, e o segundo maior é o livro de Isaías, que tem 66 capítulos. E também, por último, não vai dar tempo, eu acho que, de falar do Novo Testamento nesse vídeo. Eu pretendo começar a fazer vídeos mais curtos, então eu vou fazer um segundo vídeo falando do Novo Testamento. Mas eu gostaria de falar que um desses livros, que é um livro histórico, ele não é tão grande, é o livro de Esdras, que conta a história do momento em que eles estavam voltando da Babilônia. O povo judeu, eles receberam uma permissão do rei Ciro, o Grande, da Pérsia, não era da Babilônia, da Pérsia. Eles receberam uma permissão para voltar para Jerusalém e reconstruir a cidade. E nessa época, eles eram governados, o governador dos judeus, que foi nomeado por Ciro, o Grande, era Neemias. E o Esdras, ele ajudava o Neemias, ele era um líder espiritual, ele era um sacerdote que ajudou a reconstrução espiritual do povo naquele momento. Então, foi daí que meus pais tiraram meu nome, né, do livro de Esdras da Bíblia. É um livro razoavelmente pequeno, tem 10 capítulos só, e ele conta a história desse período onde eles estavam voltando do exílio da Pérsia, depois eles passarem 70 anos escravos da Babilônia e depois do Império Persa, e daí eles puderam voltar para Jerusalém. Deixa aqui nos comentários se vocês já conheciam essa estrutura da Bíblia, se vocês têm mais interesse, ou qual parte da Bíblia chamou mais atenção, se vocês gostariam de saber mais alguma coisa. E também deixe seu like, mande para alguém. E em breve eu vou estar fazendo vou estar fazendo um vídeo sobre os livros do Novo Testamento, que contam a história de Jesus e da igreja primitiva. Tá bom, gente? Beleza? Obrigado pela atenção. Até o próximo.